Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 1, o advento do Senhor Krishna, introdução, verso 43, Jyoti Yatai Vodaka Parthiveshu Adar Samira Vega Nugatam Bhavyate Evan Swamaya Rachiteshwa Salpumam Guneshura Gamigato Vimurati. Jyoti, os luzeiros do céu, tais como o sol, a lua e as estrelas, Yatha, como Eva, na verdade, Udaka, na água, Parthiveshu, ou em outros líquidos, como o óleo, Adaha, diretamente, Samira Veganugatam, sendo forçados pelos movimentos do vento. Vibhavyate, aparecem em diferentes formas. Evam, dessa maneira, Swamaya Rachiteshu, na situação criada pelas próprias invenções mentais de alguém. Asal, a entidade viva. Humano, pessoa. Guneshu, no mundo material, manifestado pelos modos da natureza. Raga Anugataha, de acordo com o seu apego. Vimurhyati, confunde-se com a identificação. A tradução é a seguinte: ao refletirem-se em líquidos, tais como óleo e água, os luzeiros do céu, tais como a lua, o sol e as estrelas, parecem ter diferentes formas, às vezes redondas, às vezes longas e assim por diante, devido aos movimentos do vento. De maneira semelhante, ao absorver-se em pensamentos materiais, a entidade viva, a alma, devido à ignorância, aceita várias manifestações como sua própria identidade. Em outras palavras, é devido à agitação produzida pelos modos da natureza material que alguém se deixa confundir pelas invenções mentais. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Este verso dá um ótimo exemplo pelo qual se podem compreender as diferentes posições que a alma espiritual eterna assume no mundo material e mostra como a alma aceita diferentes corpos, Dehantara Prapti. A lua é estacionária e única, porém, ao refletir-se na água ou no óleo, ela parece tomar diferentes formas devido aos movimentos do vento. De modo semelhante, a alma é serva eterna de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Porém, quando é posta nos modos da natureza material, ela assume diferentes corpos, ora como semideus, ora como homem, cachorro, árvore e assim por diante. Pela influência de Maya, a potência ilusória da suprema personalidade de Deus, a entidade viva pensa que é essa pessoa, aquela pessoa, americano, indiano, gato, cachorro, árvore ou qualquer outra coisa. Isto chama-se Maya. Quando alguém está livre desta perplexidade e entende que a alma não pertence a nenhuma das formas deste mundo material, ele situa-se na plataforma espiritual, Brahma Bhuta. Esta compreensão às vezes é explicada como nirakara, ou ausência de forma. Essa amorfia, entretanto, não significa que a alma não tenha forma. A alma tem forma, mas a forma externa que adquiriu devido à agitação e contaminação material é falsa. Igualmente, Deus também é descrito como Nirakara, o que significa que Deus não tem forma material, mas é Satchidananda Vigraha. A entidade viva é parte integrante da Satchidananda Vigraha Suprema, mas suas formas materiais são temporárias ou ilusórias. Tanto a entidade viva quanto o Senhor Supremo têm formas espirituais originais, Satchidananda Vigraha. Mas o Senhor
o Supremo, não muda de forma. O Senhor aparece como ele é, ao passo que a entidade viva aparece porque a natureza material força a aceitar diferentes formas. Ao receber essas diferentes formas, a entidade viva identifica-se com elas e não com sua forma espiritual original. Logo que retorna à sua forma e compreensão espirituais originais, a entidade viva imediatamente rende-se à à forma suprema, à personalidade de Deus. Isto é explicado no Bhagavad Gita 7.19. Bahunam Jamana Ante Gyanavan Mam Prapadyate. Quando a entidade viva, depois de muitos e muitos nascimentos em diferentes formas, retorna à sua forma original, à consciência de Krishna, ela rende-se de imediato aos pés de lótus da forma suprema Krishna. Isto é liberação, como o Senhor diz no Bhagavad Gita 18.54. Brahma Buddha Prasannatma Nasochati Nakankshati Samasarveshu Bhuteshu Madbhaktin Labate Param. Aquele que está transcendentalmente situado entende de imediato o Brahman Supremo e torna-se cheio de júbilo. Jamais se lamenta nem deseja ter nada. Ele é equânime com todas as entidades vivas. Neste estado, ele passa a me prestar serviço devocional puro. Render-se à forma suprema é resultado de Bhakti. Essa Bhakti, que consiste em alguém compreender sua própria posição, é liberação completa. Enquanto alguém compreende apenas o aspecto impessoal da verdade absoluta, não está em conhecimento puro, mas ainda deve lutar para obter conhecimento puro. Kleshodikaratas Tesham Avyaktasakta Chetasam. Bhagavad Gita 12.5. Embora alguém possa ser espiritualmente avançado, se estiver apegado ao aspecto impessoal da verdade absoluta, ainda terá de trabalhar muito arduamente, como indicam as palavras Kleshodikaratara, que significa sofrimento intenso. O devoto, entretanto, facilmente alcança sua posição original, sua forma espiritual, e entende a Suprema Personalidade de Deus em sua forma original. O próprio Krishna explica as formas das entidades vivas no 2º capítulo do Bhagavad Gita, onde ele claramente diz a Arjuna que ele, Arjuna, e todas as outras entidades vivas que anteriormente estavam em suas formas originais são identidades individuais separadas. Eles foram indivíduos no passado, agora estão gozando de individualidade e no futuro continuarão a manter suas formas individuais. A única diferença é que a entidade viva condicionada aparece em várias formas materiais, ao passo que Krishna aparece em sua forma espiritual original. Infelizmente, aqueles que não são avançados em conhecimento espiritual pensam que Krishna é como eles e que sua forma é como suas formas materiais. Avajananti man mudha manushintanum ashritam. Bhagavad Gita 9.11. Krishna nunca fica arrogante por causa de conhecimento material e, portanto, chama-se Achyuta. Mas as entidades vivas caem e são agitadas pela natureza material. Esta é a diferença entre o Senhor Supremo e as entidades vivas. Com relação a isto, deve-se observar que Vasudeva, que estava situado em posição transcendental, aconselhou Kamsa a não continuar cometendo atividades pecaminosas. Kamsa, um representante dos demônios, estava sempre disposto a matar Krishna, ou Deus, e Vasudeva representa uma pessoa transcendentalmente situada de quem Krishna nasce.
Vasudeva é o filho de Vasudeva. Vasudeva queria que seu cunhado se eximisse de praticar o ato pecaminoso, que consistia em matar sua irmã, uma vez que o resultado de ele ser agitado pela natureza material seria que Kamsa teria de aceitar um corpo no qual sofreria repetidas vezes. Em outras passagens do Srimad Bhagavatam, Canto 5, capítulo 5, verso 4, Vrishabhadeva também diz: Nasadu manyeyatatmanoyan asanapi kleshada ashadeha. Enquanto estiver enredada nas atividades fruitivas, em troca de aparente felicidade e infelicidade, a entidade viva receberá uma determinada espécie de corpo, no qual se submeterá às 3 classes de sofrimento decorrentes da natureza material. Tritapa Yantrana. Toda pessoa inteligente, portanto, deve livrar-se da influência dos 3 modos da natureza material e reviver seu corpo espiritual original, ocupando-se no serviço à pessoa suprema Krishna. Enquanto alguém estiver materialmente apegado, terá de aceitar o processo de nascimento, morte, velhice e doença. Portanto, aconselha-se que, ao invés de enredarem-se nas atividades fruitivas, aparentemente boas ou más, as pessoas inteligentes devem ocupar sua vida em avançar em consciência de Krishna, para que, ao invés de aceitarem outro corpo material, Tyakradeha Punarjanma Naiti, retornem ao lar, retornem ao Supremo. Um texto maravilhoso que abrange aspectos super importantes da filosofia, porque está, primeiro de tudo, Prabhupada começa apresentando o tema filosoficamente. Ele vai tratar da verdadeira identidade do ser. Depois é que ele vai falar do contexto atual, que é Kamsa e Vasudeva. Vasudeva, o pai de Krishna, dizendo a Kamsa: não mate sua irmã, ela está recém-casada e tal, ninguém sabe nem se ela vai ter filhos, e se ela tiver, eu prometo que vou trazer. Ele está nesse momento de conversa. Então, aqui, Prabhupada começa explicando a filosofia, faz um apanhado geral para explicar a verdadeira identidade da alma e da forma da alma, né? E essa forma espiritual da alma, feita da mesma energia espiritual de Krishna, Satchidananda. A Vigraha, a forma de Krishna, é Satchidananda. Sat é eternidade, Chit é consciência ou conhecimento pleno, e Ananda é bem-aventurança. Então, da mesma forma, as entidades vivas, que são as almas espirituais, né, as divas, que são partes integrantes de Krishna, têm a mesma natureza. Só que, nesse mundo material, essa natureza interna está encoberta pelos elementos materiais combinados e agitados. Combinados, os elementos materiais, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego falso, misturados entre si pelas 3 forças da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Então, elas misturam tudo isso, consultam as atividades anteriores da pessoa e aí dão a forma que a pessoa precisa. Pode ser, como o Prabhupada diz, cachorro, gato, outros animais, árvores ou seres humanos de diferentes modelos, né? Diferentes naturezas, diferentes influências. Tudo isso se deve a essa combinação. Porém, a alma espiritual é Satchidananda, como o Senhor Supremo. Essa é a primeira parte que o Prabhupada explica de maneira maravilhosa, né? E depois, Prabhupada vai explicar que a confusão, a inebriação material, Maya, ocorre pelos desejos e lamentações.
E aí ele cita o famoso verso que na Sochati, na Kanksati, que o sábio que alcança a plataforma Brahma Buda não se lamenta nem deseja. Na Sochati, na Kanksati. E esse verso que é muito importante é também um verso de memorização do curso Bhakti Shastra. Então, essa apresentação de Prabhupada aqui, maravilhosa, vai então chegar na parte pré-final, né? Quando se encaminha já para a conclusão do texto, dividindo o texto em 3 partes. Agora começa a conclusão. Prabhupada retoma a contextualização, falando de Vasudeva, o pai de Krishna, e por fim ele finaliza de maneira maravilhosa, né? Dizendo: enquanto alguém estiver materialmente apegado, terá de aceitar o processo de nascimento, morte, velhice e doença. Portanto, aconselha-se que, ao invés de enredarem-se em atividades fruitivas, aparentemente boas ou más, as pessoas inteligentes devem ocupar sua vida em avançar em consciência de Krishna, para que, ao invés de aceitarem outro corpo material, Jaktadeha Punarjanmanaiti, retornem ao lar, retornem ao Supremo. Então, por compreender a natureza divina de Krishna, a natureza divina da forma de Krishna, do aparecimento de Krishna, das atividades de Krishna, e a pessoa se apega a isso, age para a satisfação de Krishna e se livra de novos nascimentos nesse mundo. É o verso aqui que Prabhupada cita uma pequena parte dele. Então, no fim, Prabhupada vai explicar a superioridade de Bhakti sobre Karma, sobre as atividades de Karma Kanda. Em Karma Kanda, existem 2 propostas sempre. Propostas de atividades, são todas atividades fruitivas. Propostas que podem ser religiosas, incluir os sacrifícios, penitências, etc. E a pessoa vai obter resultados positivos, e outras atividades mais egocêntricas, egoístas, não carregadas de bondade, de bondosidade, vai então produzir resultados de sofrimento. Então, os resultados bons e os resultados maus dependem das atividades boas ou más. E Prabhupada volta a esse ponto das atividades fruitivas para dizer que o melhor, então, em vez de ficar colecionando atividades piedosas, pensando na reação que vai obter das atividades piedosas, do prazer que vai obter, melhor é de uma vez se ocupar no serviço ao Senhor Supremo e praticar a karma. Praticar as atividades que não produzem resultados, nem bons, nem maus. E quando a pessoa chega, então, ao portal da morte, não tem bagagem alguma para passar por ele. Lembra disso, Nazaré? Eu falei demais no ano passado, né? Portal. O portal. Na nossa sala lá, era um domo, né? Aqui tem 3 do ano passado aqui, né? 4, Bianca, Nazarena, Abai e Balai. E Janitai, 5, meu Deus, veio todo mundo. Na nossa sala era uma geodésica, um domo, e abaixo do nível da terra, assim, então tinha uma parte para baixo, e para entrar tinha que descer uma escadinha. Então tinha uma porta redonda, e a gente falava, eu sempre apontava como um portal, né? E às vezes a gente fazia até encenação ali no portal Yamaraj, dizendo: você vai para os planetas celestiais, você vai para o inferno, você não tem bagagem, então você pode seguir adiante e ir para o mundo espiritual.
Então essa bagagem vem das atividades fruitivas, que na verdade, como a gente estuda, o praticar as atividades fruitivas com a consciência de responsabilidade pelos próprios atos já é um nível de avanço de consciência. Já é um nível de avanço, porque a princípio a entidade viva tem prazer mesmo e se ocupa mesmo em vikarma, atividades irresponsáveis, desafiando as autoridades dos Vedas. Tô nem aí. É o mantra que eles cantam. 16 voltas vezes 108, 1728 vezes. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Canta assim, imagina, isso é o mantra do vikarma. Tô nem aí. Não se preocupa nem pelas consequências que ele próprio terá, nem pelas consequências que os outros poderão ter provocadas por suas atividades malévolas. Isso é vikarma. Em karma já é diferente. A pessoa sabe que tem reação, então ela começa a ficar mais responsável por suas próprias ações e um pouco mais cuidadosa com os outros. Tem o maior medo de ofender alguém porque sabe que aquela outra pessoa ofendida, aquela ação de ofender aquela pessoa vai trazer uma reação. Então ela tem esse cuidado. Isso é karma. E tem também a karma. A karma é a posição em que a pessoa se ocupa para Krishna. E as suas atividades não têm resultado frutivo. Os resultados dessas atividades são todos de natureza transcendental, não produzem novos corpos materiais. E o exemplo que Prabhupada dá para isso é do soldado numa guerra. O soldado que vai na guerra, ele está autorizado a matar. E ele mata e ainda ganha uma medalha. Porque matou o inimigo, venceu a guerra, ganha uma medalha de vitória da guerra. Mas se ele mata por conta própria, na rua, em algum outro lugar, por sua própria conta, sem autorização, então ele vai ser julgado, condenado como homicídio. E pode ir para prisão, pagar pena, ou em outros países vai para prisão perpétua ou vai até para cadeira elétrica, vai morrer, né? Pena de morte. Aqui não tem. Então, o mundo material funciona assim. Prabhupada diz, então, por que se dedicar às atividades fruitivas na expectativa de resultados, sejam eles bons ou maus? Melhor se ocupar em serviço devocional e não voltar a nascer. Como o verso que Prabhupada cita uma parte, né? Janma karma chame divyam evam yodeti tattataha tyakva deha punarjanma naitiman etisor juna. Krishna falando para Arjuna que as atividades de Krishna são divinas, o nascimento dele, Janma, também é divino, que quem compreende isso e se ocupa em serviço não volta a nascer neste mundo, porque vai trabalhar para Krishna, vai realizar serviço devocional a Krishna. Existem muitas maneiras de praticar serviço devocional, uma delas é ouvir. Vocês nesse momento estão exatamente praticando serviço devocional. Eu também, porque eu estou ouvindo a minha voz. E falar as glórias de Krishna, falar a filosofia da consciência de Krishna, cantar o Mahamantra Hare Krishna, isso é ouvir e cantar. E assim, existem muitos processos que a pessoa pode se ocupar em serviço devocional e então ficar livre de todo tipo de reação e poder reviver a sua experiência Satchidananda no mundo espiritual, onde pode ter a sua relação de dasa ou dasi com Krishna sem interferência dos modos da natureza material. No mundo espiritual, os modos da natureza material não funcionam. Só funcionam dentro do mundo material. No mundo espiritual não funciona. Então a gente não tem esse ingrediente que vai nos confundir o tempo inteiro, fazendo a
as coisas do mundo material, as atividades do mundo material ficarem atrativas. São os modos da natureza que agitam, que botam assim cuidadosamente, com a receita mesmo, um pouquinho de bondade, muita paixão, um pouquinho de ignorância para depois de tudo. Então, aí não, agora quero mais paixão, um pouquinho de bondade, também bastante tamaguna. E aí a pessoa se vê influenciada o tempo inteiro por isso. Sua inteligência, sua mente, seus sentidos. E ela raciocina movida pela mistura, pela combinação química, entre aspas, desses três modos da natureza material. E atuam dentro desse mundo de maneira automática, sem perceber o que está acontecendo. Não tem diagnóstico do seu envolvimento, do seu condicionamento. E quando alguém diz, você é alma espiritual, ela não tem experiência prática, porque toda a experiência dela se deve ao contato com os modos da natureza material. Como agora ela vai ter experiência prática de algo que não é tocado pelos modos da natureza material, como a alma espiritual? Ela precisa de proteção, ela precisa de orientação, ela precisa de treinamento. Esse treinamento é Bhakti Yoga. A prática de Bhakti Yoga é para produzir esse treinamento. Ok? Muito obrigado pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.